Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vou mostrar então como que eu faço para criar uma tatuagem peônia. Normalmente eu começo escolhendo o local em que eu vou fazer o desenho, né? Nesse caso seria a parte externa do antebraço. Depois eu vou e seleciono a flor que eu vou usar como referência, tá? Então eu escolhi essa peônia amarela. No caso, eu já havia decidido como que eu ia querer ela, que seria ela virada para baixo, nessa posição aí que eu coloquei. Mas isso eu só fiz, eu cheguei a essa conclusão depois de fazer vários testes, né? Quando vocês forem fazer, vocês podem ir testando, né, para ver como que vocês preferem, se ela virada para cima, para um lado ou para o outro, tudo vai depender do gosto de vocês, né? No meu caso seria dessa forma. Aí depois eu vou fazendo alguns círculos ali para definir onde vai ser o miolo e o tamanho total da flor. Depois eu vou fazendo um rascunho por cima ali, né? Como vocês podem ver, eu dou uma modificada no miolo, né? Porque como a gente tá fazendo um desenho pra tatuagem, se eu fizer o miolo bem como ele é, pode acontecer de ficar distorcido ou com o tempo acabar as linhas se juntando tudo, então não vai ficar com um resultado tão legal. Então esse é um cuidado que a gente precisa tomar, tá? Vocês podem ver que eu não me preocupo muito com a perfeição, né, da flor e tal. É esse momento da gente achar as melhores formas ali de como fazer as pétalas e tal, né? Então, se nós vamos nos preocupar tanto com definição no início, a gente acaba perdendo muito tempo, né? E esse é um erro que eu cometia muito no início. Então, desapegar nesse início é o ideal, assim, pra gente não se frustrar, porque senão às vezes a gente acaba querendo que o desenho fique perfeito desde o início. E, cara, e no início a gente precisa só achar as formas e ver o que vai encaixar melhor no local que a gente quer tatuar. No início, né, eu procrastinava demais, né, porque eu não entendia como os desenhos funcionavam, né, eu achava que era só pegar a referência, desenhar por cima e pronto. Então, o que que acontecia? Isso acabava me limitando, assim, na hora de criar um desenho, né, porque eu queria fazer perfeitinho desde o início, e isso acabava, além de me tomar muito tempo, me frustrando, porque eu cometia uns erros bem básicos, assim, sabe? E hoje, após 9 anos de profissão, agora que eu venho conseguindo fazer florais que realmente são autorais, assim, né? Porque eu parei, revi as coisas que eu vinha fazendo de errado, né? E entendi que eu precisava entender como que funcionava a estrutura de uma flor para conseguir fazer trabalhos mais complexos. Mas também dá para fazer o desenho passando por cima da referência, só que isso acaba às vezes limitando um pouco, né? Que nem aí agora eu tô mostrando para vocês de uma forma que seria passando por cima. Mas mesmo assim eu acabo mudando um pouco da referência. E depois vocês podem ver que eu nem uso mais a referência embaixo, né? Eu vou fazendo o desenho ali conforme eu acho que vai ficando legal. E nesse processo aí, nesse momento, seria só o esboço. Agora que eu vou começar a definir um pouco melhor ali como que vão ser as pétalas. Então é um processo que tem que ser, cada etapa tem que ser bem pensado, assim, né? Não pode ser tão intuitivo, porque senão a gente acaba cometendo erros que vão nos frustrar depois, né? E isso vai nos paralisar.
Então, entender como que funciona a flor, como que funciona a luz e sombra, isso nos ajuda bastante. E a minha ideia aqui é mostrar mais pra galera iniciante, né? Que assim como eu lá atrás sofri bastante por não entender que a vida do tatuador é muitas vezes estudar coisas que a gente não tá afim de estudar, é o que vai nos fazer evoluir mais rápido, né? Porque não tem como a gente encurtar caminho e procurar o caminho mais fácil, sabe? Porque isso aí lá no futuro, lá na frente, isso vai nos paralisar. E aí nós vamos ter que parar e começar de novo na questão de criação de arte, né? Porque eu acredito que todos querem ser reconhecidos pelo seu trabalho autoral, né? Então, chega um momento que a gente precisa ir mais a fundo, né? Porque senão a gente fica muito superficial, assim, no desenho, na tatu. Então, quanto mais cedo nós entendermos que as coisas, elas não são tão fáceis quanto a gente imagina, né? A gente a gente tem que procurar o desconforto, porque não tem outra saída, assim, a não ser que a gente aceite, né? Como que eu posso falar? O momento que a gente tá, assim. No meu caso, eu cheguei no momento que eu cansei. Cansei de, de certa forma, me limitar, assim, né? Me limitar a fazer cópias de outros trabalhos, de não saber como criar um floral que não seja copiado, que não seja só feito por cima, né? Como eu falei pra vocês, hoje eu tô mostrando aqui fazendo por cima aquele primeiro esboço, mas também eu vou gravar um vídeo mostrando como que eu faço o floral utilizando a referência apenas como referência e não como uma maneira de eu fazer por cima, sabe? Porque eu acredito que fica muito mais legal o processo quando tu entende como que funciona uma pétala, quando tu entende como que, aonde que eu posso colocar cada coisa. Porque quando a gente entende esse processo, desde como montar o floral, a gente tem muito mais possibilidades de estilizar ele, sabe? Agora aí tô mostrando também como que eu faço as folhas. As folhas para mim já é um processo bem mais intuitivo, assim, né? Depois de ter estudado bastante já, eu já faço do zero mesmo, assim. Então eu sempre vou fazendo essas figuras ovais só para ter uma noção de de como que eu quero a disposição das folhas, sabe? Para ficar um desenho fluido, né? Porque um erro que a gente comete muito no início é não cuidar dessas coisas, assim, não perceber como que tá ficando o desenho na pele, ou sei lá, se a gente tá fazendo freehand, né? Mas na hora da criação mesmo, tem que cuidar para ficar uma harmonia, né? Um movimento legal, porque a gente vê muito hoje em dia, assim, os desenhos engessados, parece que foi colado ali na pele sem nenhum tipo de critério, assim, sabe? Mas é legal quando a gente presta atenção nisso, no movimento que vai trazer pro desenho, né? Porque esse tipo de tatuagem são desenhos orgânicos, né? A flor é um desenho orgânico, então a gente tem que ter um certo cuidado para não ficar algo engessado, né? E é isso aí. Olha, como vocês podem ver, não tem muito mistério.
é só entender mesmo como que funciona cada processo que fica tudo mais prático, né? Mais claro. Depois que eu faço ali a ideia base, eu venho dando uma aprimorada no rascunho ali. E podem ver que eu vou ajustando até ficar de um jeito que eu curta. Às vezes eu mudo muitas vezes, né? Mas é isso aí, não dá pra ter pressa, né? Porque esse momento é o momento que a gente pode errar, né? Então, quando a gente consegue se desprender dessa perfeição que a gente quer que o desenho tenha, ah, tudo começa a fluir mais rápido, sabe? Porque senão a gente fica com essa pressão de que, meu, tem que ficar perfeito desde o início e, cara, por experiência própria, isso só atrasa o nosso progresso. Mas também a gente cresce numa cultura de que tem que ficar tudo perfeitinho, ainda mais envolvendo tatuagem, né? E isso também não é um. Não tô falando isso pra que a gente não dê importância pra qualidade do desenho, não. Eu tô dizendo que esse processo da criação do desenho, ele tem que ser um processo divertido, um processo que a gente vai testar várias coisas que a gente acha que pode ficar legal, porque o processo de evolução também, ele tá muito ligado aos nossos erros, assim, né? Ao teste, a gente vai testar, errar, e quanto mais rápido a gente entender onde que a gente errou e não cometer o mesmo erro, isso vai acabar nos fazendo evoluir bem mais rápido. E é louco porque quando a gente entende que é assim que funciona o processo de evolução, depois de muitos erros e muitos acertos, tudo fica mais claro, assim, né? Porque se a gente vai fazendo de forma muito intuitiva desde sempre, a gente acaba fazendo os nossos desenhos no automático. E, cara, isso acaba nos limitando de uma forma, assim, que não tem. Não tem como a gente não acabar atrasando o nosso processo de evolução. Mas agora, quando a gente erra, por exemplo, vocês viram ali que eu fiz essas folhas de cima e eu não gostei. Aí eu separei as folhas ali no canto e fui fazer outras. Mas uma dica que eu dou pra vocês, não só no desenho, mas na tatu, quando vocês fizerem algo e vocês terminarem o desenho ou a tatu e falarem, bah, eu acho que eu não gostei dessa folha ou dessa pétala, dessa sombra, anotem num caderno o que vocês não gostaram, o que vocês gostariam de mudar no próximo desenho ou na próxima tatu. E antes da próxima tatu ou desenho, cara, deem uma conferida, o que vocês anotaram, o que vocês acham que poderia fazer diferente, porque senão fica muito, pensa assim, tipo, fica sem clareza assim no o processo, sabe? E quando a gente tem um lugar que a gente pode revisitar, a gente vai acabar não errando nos mesmos lugares, né? E isso vai fazer uma diferença enorme. Aí vocês podem ver que eu já comecei a trazer um pouco de detalhe para as folhas. Agora desenho, o esboço final já ficou de um jeito que eu curti bastante. Ainda faltaria mais textura, sombra, né? Mas assim já é de um jeito que eu apresentaria para o cliente, né? E é isso aí, galera. Esse é um dos meus primeiros vídeos aí de tutorial. É, confesso que eu tô saindo um pouco da zona de conforto gravando esses vídeos, mas a intenção aqui é ajudá-los, porque eu vejo que não tem muito conteúdo voltado para esse tipo de tatuagem, né? E
estilo de tatu que tá bem alta, né? Faz muito tempo já. E então é isso aí. Minha intenção é ajudá-los e espero que curtam.